Opa, e aí, sejam muito bem-vindos a mais um Tigela Cereal Podcast. Mais uma vez aqui, acho que episódio 5 dessa vez. E hoje a gente vai falar de Kong, né? Todos os filmes do Kong. E para isso a gente apresenta do Matheus. Se apresenta aí, Matheus. Salve, salve, galera! Vamos nesse aquecimento maluco pra Godzilla vs Kong, né? Sim, sim. Bom, e a nossa ideia aqui é falar dos. Assim, não sei se todos, porque tem muitos filmes, mas pelo menos as principais versões do Kong a gente vai estar falando aqui, né? Ah, e vamos Claro. começar já pelo o primeiro filme que é dos anos 30, né? Do 1933, não é? Por aí, primeirão do Kong. Cara, e aqui é um filme assim que eu acho que hoje, pra gente olhando, assistindo hoje, a gente consegue. É fácil pra gente falar que, sei lá, é mal feito ou alguma coisa assim, mas na época foi uma coisa revolucionária nesse filme. Ah, é? Não, acho que não tem nem como a gente comparar. A gente dá um olhar crítico pra esse filme hoje. Tanto porque, quase não, uns 90 anos aí de filme, que o filme já tá aí no ar. Então não dá pra gente ter um olhar muito crítico em cima desse filme. Mas, como você disse, né, Gabriel? Ó, quando lançou foi aquele uau, revolucionando o cinema. Hoje a gente encontra muitos problemas naquele filme, Tanto mas acho que foi o problemas. primeiro de tudo, né? A Sim, porta de entrada do Kong para o cinema. eu acho que em relação ao plano, a gente encontra tanto acho que problemas. Não problemas técnicos, mas limitações. E talvez problemas de. O roteiro eu acho ele até. Um roteiro bom, assim, um bom enredo. Embora algumas coisas sejam meio datadas por ser um filme dos anos 30, não é? Sim, não, o roteiro ele consegue, ele te convence o roteiro, é um roteiro bom. O roteiro que a gente já tá acostumado a ver no Kong, né? Uhum. Mas ainda assim é um roteiro bom. O roteiro original, né, do É. Kong. E Bem cara, interessante, é um filme que dá pra você tirar bastante coisa interessante dele, esse sim, primeiro. sim. E eu acho ainda assim os efeitos plásticos lá do stop motion, né, para as criaturas, eu ainda acho muito impressionante, olhando ainda hoje, cara. Eu curto muito efeitos plásticos, às vezes eu curto até, não mais, mas eu gosto, na mesma proporção que eu gosto do CGI, eu gosto de efeitos plásticos, de stop motion, de animatronics, essas coisas eu curto muito, né? E esse filme, cara, é uma. Os efeitos, por mais que hoje você veja claramente são os bonecos, eu acho muito legal. Tipo, é muito bem feito as lutas, as criaturas, é tudo muito legal. Não, esse confronto, o Kong ali confrontando os outros animais da ilha, os dinossauros, que não dá pra ter certeza se é dinossauro, lagarto nesse filme, mas é bem interessante esse negócio do stop motion, que eu fico pensando quanto as pessoas que assistiram aquele filme no ano de lançamento dele, o que pensavam sobre aquilo? Eu acho que era uma ideia tão revolucionária, sei lá, que era meio louco de se pensar. Acho que, acho que é como se lançasse. Acho não, acredito muito que seja como se lançasse um filme hoje, a gente se impressionasse com o CGI dele, com todas as tecnologias que aquele filme apresenta. Deve ter sido algo. Deve ter sido, não, foi algo revolucionário pro cinema da época. Ainda surpreende muitas pessoas ainda hoje, né? Cara, eu acho que foi uma coisa como foi o Jurassic Park com o CGI, né? Tipo, a pressão do CGI naquela proporção, acho que foi uma coisa mais ou menos assim na época, né? Tipo, da. Embora esse não, acho que esse não é o primeiro filme que tenha criaturas gigantes, né? Tem um filme, se não me engano, de 1925, que é O Mundo Perdido, né? Que já tinha Pô, dinossauros naquele filme. Mas eu não assisti ainda, mas eu acho que esse filme do Kong, eu acho que tecnicamente ele já é melhor do que esse filme de 25. Você falou que teve um filme antes, mas eu acho que esse aqui foi o que de fato revolucionou. Pelo menos é o que a gente mais ouve falar, né? A porta de entrada do Kong foi aqui, a porta de entrada para muitos efeitos práticos. Também acredito que seja o boom deles tenha vindo desse filme aqui. O primeiro filme do Kong. Pelo menos eu acredito. Eu nem sabia da existência desse outro aí que você falou. Qual que é mesmo? Elo Perdido? Acho que é Mundo Perdido. Tá na minha lista de filmes pra assistir ainda. Mas é um filme de Nossa, esse aí eu dinossauros. nunca ouvi falar. Cara, eu acho legal a edição, assim, que hoje a gente pensa, pra editar, qualquer um edita um vídeo, sei lá, no celular. Mas naquela época era uma coisa muito mais difícil você editar um filme, né? E você vê quando, sei lá, o Kong pega a Andrew lá.
E aí, do nada, tá o ator, de repente já troca aqui pra mão dele com o boneco. Então, ele solta assim, ele solta o boneco, pum, já vira a pessoa. A gente consegue ver, tipo, ele é meio fajuto, né? Mas pra época, cara, é um negócio muito legal. Sim, sim. Não, esse filme ele tem cenas bem interessantes, cenas bem legais. O que eu acho que pesa um pouco é que ele, em algumas partes, ficou datado, lógico. É um filme muito antigo, é um filme que ele tem alguns probleminhas. Mas um outro ponto que me pegou é o preto e branco. Muitas cenas, a cena promete ter uma luta bem interessante, uma luta bem legal, mas não sei, pela tonalidade, pela cor do preto e branco, às vezes atrapalha. Um ponto que me chamou bem a atenção nisso foi a hora que eles chegam na ilha. Eles falam, chegamos à Ilha da Caveira. Só que você não consegue ver exatamente a Ilha da Caveira, lógico. Você vê o formato dela, tudo mais, mas o preto, ele fecha um pouco. O preto e o branco, em muitas cenas, é um filme que. Putz, eu não tô acostumado a ver um filme em preto e branco, um filme da época, na tela cortada, então é tudo mais estranho. Mas ainda assim, é um filme, como já dito, mudou a história do cinema. Foi um grande avanço na história do cinema, inserindo monstros gigantes. Ou não, né? Talvez o outro tenha sido a porta de entrada, mas eu acho que aqui foi o grande evento. Cara, e só pra não passar batido, falando um pouco do enredo do filme em si, né? Nesse filme a gente tem o Carl Denham, que é um cineasta de filmes de selva, né? De animais selvagens lá. E ele quer fazer um filme que, segundo ele, vai ser o maior filme de todos na Ilha da Caveira, né? Um lugar ainda inexplorado. E nisso ele encontra, precisava de uma atriz, né, para protagonizar o filme. Ele encontra a Anne Darrow e leva ela para essa viagem, né? E chegando na Ilha da Caveira, tem uma tribo de nativos lá que eles cultuam o Kong como se fosse um deus para eles, né? E eles oferecem jovens da tribo como oferenda, né? E quando eles veem a Andrew, eles querem ela para ser oferenda, né? Para ser. Não é nesse filme que eles dizem que ela é a noiva do Kong, ou dizem nesse filme já. Eu acho que não. Eu acho que a gente só vai ver isso no próximo. É. Bem mais pra frente. Eu acho que nesse ainda não tem isso aí, não. Enfim, mas eles tentam de um jeito conseguir ela e a tripulação do navio não deixa. Depois eles sequestram ela e dão de oferenda pro Kong, né? Então a tripulação vai pra resgatar, né, a Andrew e ter aquele monte de perigos, né? Enfrentando dinossauros e todos aqueles animais selvagens da ilha. A exploração da ilha inexplorada, né? Eu Uhum. acho isso bem interessante. Os monstros, por mais que eles sejam. Hoje a gente vê e fala, nossa, efeito prático top das galáxias. Não é nenhum efeito prático excepcional, mas é bem legal essa ideia do pessoal ali do navio explorar a ilha. Eu curti bastante essa parte. Cara, e o final do filme é uma coisa também impactante, né? Que o Kong ele morre no final do filme, não é? Eles conseguem É, capturar o Kong e levar ele pra Nova York e eles vão exibir ele no teatro, né? Só que daí o Kong escapa e sai causando destruição pela cidade. nesse ele já sobe no prédio, né? Sim, sim, E aí tem os aviões e tudo mais. Essa cena também é bem interessante. É depois que ele acaba morrendo. sim. E tem. Eu acho que foi o primeiro grande final assim, onde a gente tem a. Aí vai a interpretação de cada um, mas ainda tem a fala bem interessante no fim, que é a Bela que matou a fera, né? Um É isso que eu negócio ia assim, né? falar. Que é a frase Nossa, isso é. icônica, né, do Kong, que é a da Bela Matou a Fera. Sim. O show eles já apresentam como isso, né? O show da Bela e a Fera, Uhum. com a atriz lá que ia fazer o filme, a mocinha do filme, e o Kong como a fera, né? Isso foi bem interessante. E Sim. a gente termina o filme com a morte do Kong. É. E é uma coisa que vai se repetir nos próximos filmes, né? O roteiro, né? Ele segue essa mesma linha. Aí, mais pra frente a gente tem a Ilha da Caveira, que é algo Uhum. que apostaram em algo meio que novo. Mas a maioria dos filmes do Kong, que não são poucos, eles vão seguir mais ou menos essa linha aí mesmo. Mas vamos conversar aos poucos sobre Vamos. ele, né, Gabriel? Cara, Vamos e lá. ainda em 33, né? Eles lançaram ainda ao final de 33 o Filho do Kong, que é a sequência, né? Que
É um filme menor do que o primeiro. E ele não chega perto do que foi o primeiro. O primeiro é muito melhor. Mas ainda assim é um filme divertido de assistir. Que nesse o Carl Denham tá falido depois do que aconteceu, que o Conde escapou lá, tá cheio de processo, de dívida. E então ele resolve fugir junto com o capitão do navio lá, que levou ele pra Ilha da Caveira. As coisas vão indo assim, ele consegue encontrar com o cara que vendeu o mapa dele da Ilha da Caveira. E eles voltam para encontrar um suposto tesouro lá. E quando eles chegam lá, eles encontram o filho do Kong, que é ele é menor que o Kong, é um gorila branco, e curiosamente se chama Kiko, o gorila. Meu Deus! Que esse Esse filme eu nunca assisti. é o diminutivo de King Kong. Nunca. Meu Deus, eu não tinha nem conhecimento sobre esse filme. Kiko? É sério isso? Sério, é Kiko. E Caramba! na Ilha da Caveira é mais do mesmo, né? Tipo, eles enfrentando dinossauros, o Kong, o Kiko enfrentando os animais da ilha. E por fim a ilha acaba por afundar, tem um terremoto, a ilha inteira afunda e o Kiko morre salvando a vida do Carl Denham. E assim termina o filme até talvez mais triste do que foi o primeiro, porque é o filhote lá segurando assim o Carl Denham e se afogando, assim, é meio triste o final. Você falou um ponto interessante, o Kiko é menor que o Kong. Nesse primeiro filme do Kong, o Kong ele é bem pequeno já. Comparado, O Kiko, comparado aos outros, sim. sim, então, ele também, ele é bem pequeno, então o Kiko é menor que ele. De fato é o filho do Kong mesmo? Eles chamam de filho do Kong, né? Então, Mas não. Ah, não entendi. tem, não é, Hum, não é explicado no filme que ele é o filho, mas eles chamam assim, né? E se associa, né? É um filhote da mesma espécie, Pode ser que seja, né? uhum, Entendi. Esse lançou no mesmo ano, então? no mesmo ano. Até por isso até tecnicamente, ele é um pouco inferior ao primeiro, né? Tipo, o stop motion, ele não é tão bom quanto é no primeiro, o roteiro também, tem esses pequenos defeitos. Então, de 33, o Kong, você ia falar mais alguma coisa Eu desse filme? pra dar seguimento, né? Que depois de 33, deveria ter mais um filme ainda do Kong, né? Ainda nos anos 30 eu acho, que seria o King Kong contra um Frankenstein. Só que isso não, Nossa, sério? só que isso não aconteceu, esse filme. Daí, a Toho, a produtora dos filmes japoneses do Godzilla, comprou esse roteiro, modificou e isso viria a se tornar Godzilla versus Kong. Caramba! Não, que estranho seria o Kong contra o Frankenstein. Seria. Meu, é até maluco você pensar algo do tipo. Então, e o Eles teriam que filme. fazer um Frankenstein monstruoso, né? Porque o Sim. Frankenstein, vamos supor que ele é um pouco maior que um ser humano. Seria uma pessoa. Mais Calma, alto que uma pessoa seria uns 2 metros, 2 metros, alguma coisa, no máximo. sim. Nossa, é bem estranho pensar É. nisso. Mas desse. O filme do Godzilla vs. Kong eu achei interessante deixar pra conversar num podcast específico sobre o Godzilla, que a gente vai fazer ainda. Mas o Kong japonês teve mais um filme, que é A Fuga de King Kong. E nesse filme é apresentado o Mechanic Kong, que é a versão mecânica do Kong. Caramba, existe isso também? Existe, cara, e veio antes do Mechagodzilla. Sério? Sério? Ah, do Mechagodzilla, isso que eu ia falar. O Mechagodzilla, acho que a maioria conhece e Sim, está pra conhecer. Provavelmente. Mas o Mechakong, eu não sabia que existia isso, não. existia, cara. E é um filme bem esquisito, como é a maioria dos filmes do Godzilla daquela época. Um filme divertido ainda assim, né? Dá pra você rir das galhofadas, do próprio Kong, que ele é meio galhofa nesse filme, então é um filme bem pra se divertir mesmo assistindo, né? E não tem toda aquela seriedade que tem o primeiro filme do King Kong, né? Nem o filho do Kong tem toda a seriedade do primeiro. Cara, esses aí eu não assisti mesmo. Eu assisti, o que de fato eu assisti, que o que foi a porta de entrada pro Kong pros cinemas, foi o de 33. Mais pra frente eu assisti o de 76, aí depois eu só vim assistir os mais recentes. Esse que você falou me bateu uma certa curiosidade de assistir. O do Mecha Godzilla, que é o filme Mecha Kong, que é um filme japonês, né? Sim.
Ele é. Mas você falou que não é o primeiro, né? Não, o Tem, primeiro. tem dois filmes japoneses É, o primeiro é o Kong? Godzilla versus King Kong. É o primeiro. Embora esse não tenha. Acho que esse não é uma Ah, sequência. entendeu. Esse é como se fosse um filme solo, mas ele não tem nenhuma ligação com o Godzilla vs Kong. Como eu falei, é um filme bem esquisito, né? E ele é feito bem ao Ah, estilo japonês mesmo, com pessoas fantasiadas, destruindo maquete. É bem naquele estilo do Godzilla mesmo. entendeu. Não precisa assistir esses aí, então. Uhum. E Mas, cara, o do filho do Kong, eu acho que eu deixo passar. Acho que é. esse aí não. Esse não é não... tão necessário assistir. acho que esse não precisa. Cara, mas agora sobre o 76 que você comentou aí, eu particularmente acho esse o mais fraco dos filmes do Kong, cara. Eu acredito que sim. Pelo menos dos que eu assisti, eu acho que esse foi o mais fraquinho, assim. Roteiro a gente sabe, roteiro basicamente é o mesmo. Vão pra Ilha da Caveira. O Kong tem um conflito ali com uma mulher. Eu acho que nesse, Gabriel, que começa a história da noiva do Kong. Será que Acho que é não? nesse que Ou eles. será que já começou um Eu pouco acho que era antes? nesse que eles Eu acho que é falam lá, nesse. que eles traduzem lá que aquela mulher lá que tá sendo oferecida seria a noiva do Kong. E, cara, é interessante nesse filme que ele pega a história lá e traz pra atualidade da época, né? Que é a história dos anos 30, eles trazem pros anos 70, né? E ao invés de eles irem pra ilha fazer um filme, eles vão atrás de petróleo, né? Sim, tem essa pequena mudança no roteiro. Uhum. Não atinge muito a história, né? Mas tem essa pequena diferença. Uma coisa que eu gosto nesse filme, Gabriel, como a gente comentou aqui, a gente acha ele o mais. A gente entra no acordo que esse é o mais fraquinho, pelo menos dos filmes do Kong que a gente já assistiu. Uma coisa que eu gosto nele é o protagonista, o cara O que tá Jack. ali de. Eu prefiro ele do que o do primeiro filme, pelo menos. Cara, mas eu não gosto muito da personagem feminina desse filme, não, que é a. É Duan, né? O nome dela, uma coisa assim. Que, sei lá, eu acho ela Nossa, meio não vou lembrar. irritante. Ela fica falando de negócio de signo ainda, um negócio meio. Sei lá, eu achei ela meio irritante nesse filme, assim. Eu gosto muito mais Não da. consigo curtir, não. Eu gosto muito mais da personagem do filme de 2005, cara. Eu acho que lá eles acertam ela. Nesse eu não Sim. gostei muito dela, não. Desse filme aqui é o que me chama a atenção é o protagonista, o mocinho do filme. Até o mesmo Kong, eu não curto muito o visual dele. Claro, ele é melhor que o de 33, mas a gente entende até, porque aqui a evolução do cinema já estava bem avançada. Mas ainda assim, eu acho que eu prefiro o de 33 pelo. Não sei, eu fico de 33. O Kong, que eu acho melhor desse filme mesmo, é o que entra em destaque pra mim, é o protagonista mesmo, viu? Porque esse filme, eu acho que ele é bem abaixo dos outros do Kong. Cara, é legal que nesse filme eles fazem ao estilo japonês, né? De ser uma pessoa com uma fantasia, né? De monstro. Só que aqui eu acho que ficou muito mais bem feito que o filme japonês, cara. Fizeram uma maquiagem, né? Ao invés de uma máscara. E a roupa também é uma roupa muito. Que lembra muito o gorila mesmo. Acho que tecnicamente ficou bem melhor, eu acho. Não posso comprovar nada porque eu não assisti o japonês, Hum. mas Ah, cara, mas, é, mas é. é algo que eu. A roupa Sim. japonesa é muito, Bom, muito esquisita. quem assistiu aí dá pra comprovar. Eu não posso te dizer. Acredito que seja, segundo o que o Gabriel disse. Uhum. Mas, cara, o que eu queria falar desse filme, porque eu acho ele mais fraco, é que você vê lá em 1933, lá aparece Estegossauro, aparece lá um Diplodocus, aparece Pterodátilo, aparece Tiranossauro, e nesse só tem o Kong, e acho que ele luta com uma cobra e mais nada, não tem mais nenhum outro Isso que eu ia bicho, né? falar. É meio Acho que sem não, acho que graça. não tem esse lado tanto da exploração da Ilha da Caveira. Claro, a gente tem a galera que tava lá no navio entrando aqui, desbravando a ilha, mas é bem pouco, igual o Gabriel disse, não tem a luta com Kong entre monstros como a gente tá acostumado a ver nos outros, né? Cara, e, sei lá, o problema não é limitação tecnológica, porque nos anos 30 eles fizeram Não, monstro pra caramba, né? Monstros, né? não, Dinossauros, né? não dá pra ter Mas, essa desculpinha, não. é. Por isso eu acho ele mais fraco, por ele ter menos criaturas, né? Porque acho que no primeiro filme, um dos grandes protagonistas do filme também é a ilha, cara. Os perigos que ela oferece, né? Tipo, aqueles dinossauros e tudo mais. E nesse parece uma ilha normal, sei lá, com um dinossauro, com um macaco gigante, sei lá, não tem nada de tão especial na ilha, assim. A ilha não é bem explorada quando deveria ser. De Sim. fato, nesse filme de 76, né? E aquele muro gigante que tem lá, sei lá, parece.
que ele é só protegido do Kong mesmo. Não parece que tem grandes perigos na ilha, sabe? Como a primeira versão. Então isso é uma coisa que me deixou a desejar no filme. Parece que ele tá num campo aberto, eu acho isso foi algo que me incomodou. Ele tá tipo num campo aberto, um campo lá, um muro que passa. Nossa, ficou bem estranho isso aí mesmo. Cara, mas daí depois a gente vai ver a mesma história dos outros filmes seguir, né? Que o Kong é capturado, ele é levado pra. Eu acho que dessa vez não. É Nova York também, eu acho, não é? Não sei se é outra cidade nesse. Mas enfim, ele é levado Eu acho que pra não tem. cidade, né? E dessa vez ele é levado pra um evento no posto de gasolina, né? Porque o cara que levou ele era um cara do petróleo, né? Então ele foi pro posto de gasolina. Eles tá, inclusive estavam atrás do petróleo, né, nesse filme. Mas aí a trama continua a mesma, né? Ela não É. muda. É o Kong preso, sai, pega a mocinha, leva pro prédio, Uhum. acaba morrendo. E Tem cara, aquela luta mas dos aviões. uma coisa pra se elogiar desse filme é a destruição da cidade, que a hora que ele escapa é muito bem feito. Quando ele pega o trem, essa parte eu acho que é uma parte bem legal do filme. Sim, verdade. Ah, bem legal, bem legal. A gente não vê essa parte no primeiro filme, né? Algo que Vê sim. difere e dá um. Não, pô. No de 33? Ele tem uma parte que ele quebra a ferrovia. Cara, mas depois eu acho que a cena é, icônica também de King Kong é a cena que ele é abatido, né? Dessa vez com um monte de helicópteros militares que metralham ele. É uma cena bem gore até, não é? Sai um monte de Exato, um sangue. monte de. Ele É tá uma, perfurado em um monte de lugar. sim, é uma cena pesada desse filme. Cara, eu fico pensando, o Kung ele tá num. Ele é gigantesco. Ele tá num dos mais altos prédios da cidade. Ele cai lá de cima e basicamente nada acontece. Ninguém é ferido. Ele não destrói nada na hora que ele cai, não causa nada. As pessoas. Assim que ele cai, chega todo mundo em volta, isso até entendo. É. Mas eu não consigo compreender. Kong caindo lá de cima, ele cai normal. Não acontece. Entendeu o que eu quis dizer? Algo meio Uhum. estranho. Acho que em todos os filmes, eu acho que isso. Eu fiquei, caramba. Cara, mas assim acaba esse filme que eu acho que é um dos mais fracos, né? Como a gente já tinha conversado aqui. Mas o próximo filme é o de 2005, do Peter Jackson, não é? Mas será que ficou todo esse tempo? Pelo o que eu assisti o 33, 76, 2005. Mas será que de 76 a 2005 ficou todo esse tempo sem Kong? Cara, eu acho que até teve, né? Mas, assim, teve muitas versões alternativas de Kong, né? Tipo, teve Queen Kong, teve King Kong Fu, teve vários. É sério, existe um filme que chama King Kong Fu. Eu não tô brincando, existe. Você já assistiu? Nunca assisti, mas eu sei que existe. Eu sei que existe uma versão. Acho uma versão chinesa também, acho, do Kong, que na cena final é sensacional, que eles metraram o Kong, ele cai em chamas igual um meteoro, e quando ele atinge um prédio ele explode. É sensacional. É o melhor final de Coisa Kong. mais aleatória, entendeu? É. Mas existiram essas versões, acho que mais alternativas do King Kong. Deve ter tido até acho, animação, teve coisa da Hanna-Barbera, eu acho, do King Kong, né? Mas um filme mesmo, acho que foi só em 2005 que a gente foi ver. Cara, de 76 a 2005 a gente tem um grande salto, assim, eu acho que em todos os aspectos, diferente tanto a como o filme é desenvolvido e o cenário, aqui já é CGI, né, Sim, de sim. 2005. Cara, e é um filme. Em tudo, os personagens, cara, eu curto bastante esse filme de 2005. Por mais que ele tenha 3 horas, ele fique arrastado em grande parte, eu curto bastante esse filme de 2005. E eu tenho argumentos pra defendê-lo. É que é um filme que também é um filme que divide um pouco o público, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu gosto também, é um filme do Peter Jackson, ele tinha. Acho que na época ele tinha acabado de fazer O Senhor dos Anéis, né? E acho que ele já era um diretor muito famoso na época, né? Tipo, a trilogia de Senhor dos Anéis ainda é, né? Uma das trilogias mais bem premiadas, né? E ele já tinha, acho, tentado fazer um filme do King Kong, acho, nos anos 90, mas o projeto não foi pra frente. Depois ele conseguiu fazer em 2005, né? Que é basicamente a mesma história do primeiro filme, só que esticada, né?
Sim, esticada e bem esticada. Bota Sim, esticada nisso, porque o primeiro filme ele tem 1h30, 1h40. Esse sim. aqui vai ter quase o dobro. É, 3 horas. 3 horas de filme. Mas a história é a mesma. Essa aqui eles estão indo gravar um filme também, né? É importante que a É, história, ela, é aquele ator bem famoso. ela até se passa nos anos Eu 30 a esqueci o nome história, né? dele. O diretor é Sim, os isso, mesmos nomes do isso eu primeiro? curti. Acho que é o Carl Denham também nesse, não é? Eu acho que é, mas o próprio diretor, ele é um ator conhecido, pô. Esqueci o Ah, nome o Jack dele. É aquele Black. ator que fez o Jack Black. Ele fez o Gulliver, fez um monte de filme. Ele é bem Uhum. legal, consegue ser um ator bem legal. Mas esse filme, ele é bem legal. Isso que você destacou é bem interessante também. Ser da década de 30, as vestimentas, os costumes. O show, como que é o show no fim do Kong? Ele tá Nossa, numa apresentação, né? Num anfiteatro eu acho que lá. é Kong a oitava maravilha do mundo. Eu acho que é esse. Que é o Exatamente, é mesmo isso mesmo. nome do que eles dão pro show no filme dos anos 30, cara. Exatamente. Esse filme, ele igual você disse, é um reboot, basicamente um reboot do clássico. Cara, Do original, né? Do primeirão. uma coisa que eu gosto nesse filme é que na época que o primeiro filme foi feito era, tipo, há pouco tempo depois da Grande Depressão, né? Foi um momento difícil para os Estados Unidos, né? E isso meio que reflete no filme. Só que a gente assistiu o filme lá, não tem tipo uma contextualização do momento, né? Porque foi feito naquele momento que as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Mas nesse eu acho legal que eles tem as primeiras cenas, ela contextualiza como é que era a sociedade da época, mostra inclusive a pobreza que existia nos Estados Unidos na época, né? E justifica a situação da Anne Darrow, né? No filme. Sim, esse filme ele faz uma crítica social e econômica bem interessante da época, né? E isso acho que é o que chama atenção no filme. O começo dele, ele é bem contextualizado, ele explica bem através das cenas. Uhum. O começo dele é bem explicativo, eu acho bem interessante isso. Só que, como eu disse, esse filme ele tem muitos pontos em que ele fica arrastado, a história chega a ficar chata, repetitiva, a parte do navio mesmo. Basicamente, 1 hora eles dentro do navio até chegar à ilha. Lógico, a gente tem a construção, eu acho que eu acho não, acredito que o diretor tenha feito essa cena pra, como falar, para construir os personagens dele, sabe? O diretor, o capitão do navio, a atriz, a mocinha do filme. Então acho que o diretor ele fez toda essa cena, levou 3 horas para fazer esse filme. Por ser um filme para construir os personagens, para apresentar a sociedade na época, e tem bastante pontos que a gente consegue entender, porque ele é um filme tão longo. Ainda assim, tem muitas cenas ali que dá pra gente cortar, simplesmente. Não tem por que elas existirem. Kong esquiando com a menina no fim do filme é uma delas. Uma cena A cena que eu acho que construiu vamos fazer um negócio sentimental, mas pelo menos pra mim não colou, pô. Cara, mas uma das coisas que eu gosto muito nesse filme é a própria personagem da Anne Darrow, né? Que eu acho que aquela foi muito bem escrita, né? Foi dada, ela tem muita personalidade, diferente da primeira versão dos anos 30, né? Eu acho que até por causa da época em que ela foi escrita. Agora nesse, cara, eu acho que ela tá muito melhor, ela se impõe pro Kong, ela tem uma história, um passado, eu acho isso muito legal. Assim como todos os personagens, né, são muito bem escritos nesse filme. Sim, a gente também deixou de passar aqui, mas eu acho o personagem do roteirista lá bem interessante também. Eu esqueci o nome dele. É Eu sou Jack também. péssimo pra gravar nomes. Jack, né? Não, Jack também não. O Jack é o nome do ator que interpreta Não, o mas o nome do diretor. personagem Mas, é Jack, do escritor. não, do escritor. Ah, sim. O diretor é o meio do clássico, né? São todos os mesmos nomes dos personagens clássicos. Né, o Peter Jackson fez bem fiel mesmo a versão clássica do filme. Essa cena também tem. Esse filme ele tem algumas partes que você se pergunta se você tá assistindo King Kong ou Jurassic Park. Porque Ah, sim. aquela cena da perseguição lá dos dinossauros na ilha é uma cena bem legal, eu curto. Só que. Não, na verdade eu ia falar só que nada. Só que nada. Esquece essa parte de só que. Eu curto pra caramba essa ideia de apresentar a ilha. A ilha é muito bem explorada nesse filme, pô. Sim, mais A gente tem a explorado que construção do. no primeiro, eu acho. E ela é Ah, sim. interessante. Foi lançado depois um documentário, né? Um documentário falso sobre a ilha, né? Tipo, do.
A Ilha da Caveira, né? E lá eles trazem toda a história, né, de por que os dinossauros sobreviveram lá e tudo mais. E também dito que os dinossauros lá, eles não são exatamente os dinossauros que a gente conhece, eles são meio que evoluções, né? Que todo o tempo que eles passaram na ilha, né, 65 milhões de anos depois da extinção dos dinossauros, eles evoluíram. Por isso que você vê, sei lá, que eles são tão diferentes do design que a gente conhece de dinossauro, né? Caramba, vivendo e aprendendo, hein, Gabriel? Não sabia dessa, não. É, Eles são bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver. Saiu meio que um documentário. dos próprios produtores do filme, eu acho que fizeram, né? Os envolvidos fizeram esse documentário. Esse filme é um filme que ele passava bastante na sessão da tarde, não Passava, passava? passava. Que grande parte das pessoas acho que conhecem o King Kong por esse filme. Cara, eu conheço por Aí esse depois filme. logo, lógico. Sim, acho que eu, desde que eu conheço King Kong, acho que foi justamente o primeiro filme do King Kong que eu assisti. Não foi o de 76, 33, quem dera. E nem o da Ilha da Caveira. Acho que foi justamente esse. Cara, eu acho que eu nunca tinha assistido esse filme inteiro. Porque sempre que passava na sessão da tarde, como eu acho que eles têm um espaço limitado pra passar o filme, eles cortavam o filme inteiro. Ainda mais o filme de 3 horas, né? Então, eu acho que essa foi a primeira vez, pra fazer o podcast, foi a primeira vez que eu assisti o filme inteiro. Eu acredito que sim, que ele é o filme que tem na Netflix, né? Sim, sim. Então eu acho que também, acho que tô na mesma, viu, Gabriel? Acho que a primeira vez que eu peguei pra assistir Tanto que a cena do gelo lá, foi eu fiquei. Foi a é primeira vez que eu vi. algo muito estranho, né, meu? É que eles, desse filme eles fazem um Kong muito mais sentimental do que nos outros, né? A gente já vê nos outros uma versão mais sentimental do Kong, né? Mas nesse é mais ainda. Sim. Nos outros eu acho que nem era muito explorado. Acho que nem tinha nenhuma ideia. Claro, a gente tem uma pequena parte dos outros filmes que tentam para essa parte do Kong, esse sentimento do Kong, mas aqui foi algo novo. Cara, e assim, além do. Acho a cena mais agoniante pra mim é a cena do. A cena quando eles caem naquele buraco, naquela caverna. Que além dos dinossauros, tem vários insetos, tem vários animais gigantes. E aquela cena, quando eles caem lá, tipo, que no primeiro filme tem a cena que o Kong ele balança o tronco lá e as pessoas caem. Só que só caem e morrem lá embaixo, né? Mas nesse, Feita a cena. sim. E nesse eles resolveram colocar que quando eles caem lá, eles sobrevivem. Mas aparece um monte de insetos lá, cara. E é uma das cenas mais agoniantes do filme, aquela lá. Eu acho que a parte que me chama a atenção demais desse filme, a parte que a galera vai explorar a ilha. Eles vão trombar com, como a gente disse, dinossauro, inseto, essas coisas todas. Eu acho que a gente nunca tinha visto em nenhum filme do isso. Lógico, a gente tem o primeiro que ele mostra alguns animais da ilha. No de 76 a gente tem bem pouco disso. Mas aqui eu acho que foi a primeira vez que explorar mesmo a Ilha Caveira. Uhum. Lógico, depois a gente tem o mais recente que ele explora ainda mais. Cara, mas Mas é um assim, filme que ele mostra, né, a Ilha da Caveira. sim, a ilha, de novo é a Ilha da Caveira se mostrando como um personagem do filme, né? Ela é muito Ô viva. Gabriel, em nenhum desses filmes a gente tem a teoria da Terra Oca, né? Não, isso é uma coisa A gente do Monsterverse, né? A Terra já. Oca. Entendi. Eu achei que já era algo imposto no tanto pro Kong quanto pro Godzilla. Então foi algo que criaram pro Monsterverse. Sim, sim, na Legendary. Cara, mas eu acho que essa é uma das melhores versões do King Kong, assim, por ser detalhado. Se você tiver a paciência de assistir o filme inteiro, né? É uma das melhores versões, eu acho, assim. Por mais Ah, que tenha, sim. seja, tem algumas cenas que realmente era melhor não ter, né? Cara, eu fiquei Se surpreso. pergunta por que ela tá ali, mas Eu fiquei é assim. surpreso quando eu vi que tinha cena deletada desse filme ainda. Sério? Sério, sério. Mano, ia ser o quê? Ia ser o Liga da Justiça do Snyder É, Cut, os pô? caras iam ter que. 4 horas de filme? Esse filme, na época, eu acho que quando saiu nos cinemas, era um filme que tinha intervalo no filme. Eles passavam uma parte do filme, parava, tinha um intervalo, tipo, a pessoa, sei lá, ir no banheiro, beber uma água, e depois voltava o filme, de tão longo. Que loucura, meu. Cara, mas vindo do Peter Jackson não é nenhuma Muito surpresa. louco. Que nem, ele tem um corte do Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, que tem 4 horas de filme. Não é uma surpresa ele fazendo um filme Caramba. longo. Cara, mas no mais, depois tem todas essas aventuras, né? O Kong pegando a Emder, protege, né? Ela dos dinossauros, depois ele é capturado e levado
pra cidade de novo, né? Sim, o diretor ele consegue construir uma boa relação entre o Kong e a. Acabou de falar o nome dela. Eu tô M. falando que eu sou ruim Darryl. pra nome. Ela mesma. Eles construíram uma relação bem legal, desde a ilha. O Kong ele meio que brincando com ela, sabe? Ela já não curte muita ideia, mas ainda assim eles conseguem construir uma boa relação entre os dois personagens. Vai ser enfatizada no fim do filme, né? Sim. A gente vai ver os dois personagens no fim do filme. Ela protegendo o Kong. Eu acho isso bem interessante. Sim, que ela, no Tentando fim, proteger. ela acaba também se apegando ao Kong, né? Ela percebe que ele não queria causar nenhum mal, né? Cara, eu acho que no final do Kong, o Kong é uma grande vítima, né? No fim do filme, né? Tipo, ele sai causando aquela destruição pela cidade, né? Matando algumas pessoas, mas não é bem culpa dele tá ali, né? Ele tá num ambiente que ele não conhece, tá assustado, ele sai, tipo, se defendendo, né? Defendendo de uma coisa que ele nem sabe o que é. Tirar ele do lugar dele e levar ele pra um lugar totalmente novo. É lógico, mano, não tem como ele não ser a vítima da história. Uhum. Em todos os filmes é isso, né? Só que a gente vai ver o de 2015, o da Ilha da Caveira. É 2017, eu Ca- acho. Louco. É, Eu acho 2017. que é assim. Acho que é assim. É isso mesmo. Cara, Caramba. mas só antes de partir já pro filme de 2017, por mais que seja coisa repetida, vamos comentar a última cena do filme, né? Que é a morte do Kong. A gente tem o de 76, o Kong lá levando um monte de tiro e resistindo. Também é bem chocante. Mas eu acho que aqui, a construção que eles fizeram entre a mocinha do filme com o Kong, a relação que os dois personagens têm, eu acho que foi tão marcante que a hora que a gente tem ela tentando defender o Kong do ataque dos helicópteros, eu acho que não tem cena mais chocante que essa, pelo menos na história da franquia do Kong. Cara, a cena é muito impactante também. É uma cena triste pra caramba também, né? Quando ele morre, quando ele cai, né? Tipo, eu mesmo, quando criança vendo o filme, eu ficava triste no final, quando o Kong morria. Assistindo na sessão da tarde, chorava. Cara, Não, mas mas de fato é. no mais, eu acho que um dos melhores mesmo. Uma das melhores versões é basicamente o filme de 33, aumentado e mais detalhado, né? Não, não, sim, eu acredito que seja assim. É basicamente isso que o diretor fez, né? Sim. Cara, mas vamos falar um pouco sobre o filme de 2017, mas vamos deixar um pouco pro podcast sobre o Monsterverse, que lá eu acho que a gente pode falar mais do filme. Que, né, teve aquele filme do Godzilla em 2014, que foi um grande sucesso, né? E dando continuidade já pra esse universo, eles trouxeram o filme do Kong, né? Em Ilha da Caveira, né? Em 2017. Sim. Cara, aqui eles tentaram algo totalmente novo, né? A gente não vê a mesma trama como a gente já tinha visto em todos os filmes do Kong, que é algo totalmente novo. É, o Kong é que a gente tem uma outra visão pro Kong, uma outra visão pra ilha, pros habitantes da ilha, que nos outros filmes eram tratados como. Aqui também eles são adoradores do Kong, como se fosse o deus deles, mas eles eram tratados meio que como hostis nos outros filmes, Uhum. principalmente no de 2005. Aqui não, no de 2017 não, eles são meio, não diria acolhedores, mas eles não são tão hostis quanto nos outros. A própria ilha, como eu disse, aqui, ó, nossa, as cenas desse filme são incríveis, meu. Eu já tinha gostado das de 2005. Aqui então, cara, Cara, sensacional. eu acho que eu gosto mais dessa Ilha da Caveira do que da Ilha da Caveira mais clássica, sabe? Tipo, que as criaturas da Ilha da Caveira não são dinossauros ou animais gigantes, simplesmente. São criaturas completamente novas nesse filme. Aquela aranha a cena que Nossa, a aranha é uma cena eu curto pra caramba, agoniante. né? Tudo que é cena com aranha Cara, é uma cena agoniante. é verdade. Eu acho que a gente tinha visto isso a última vez no de 2005. 2005. É. De insetos, assim. Mas nos outros não, né? Algo meio que novo. Então Uhum. é isso que você disse. Essa ideia de não trazer dinossauros, mas trazer.
espécies novas, tanto vegetal quanto animal, isso foi sensacional pro filme. Cara, e sei lá, eu acho que tinha que ser uma coisa diferente. Porque acho que, sei lá, contar a mesma história pela quarta vez e não ia ser muito legal. Sei lá, não acho que não ia chamar tanto público pra ver. E também acho que essa proposta do Monsterverse também de criar um universo compartilhado, né? Não daria pra contar aquela mesma história. Não, eles meio que foram obrigados a fazer essa nova história, essa nova versão pro Kong, né? Uhum. Como você disse, eles estão criando um novo universo. Não dá pra pegar a mesma história, manter, jogar num universo compartilhado de monstros gigantes. Cara, eu acho que esse filme tem muito mais a ver com a cultura japonesa de filme de monstro gigante, com os filmes do Godzilla, do que com os filmes do Kong, propriamente dito. Os anteriores, você Sim. fala? Acho que tem muito mais a ver com os filmes japoneses de monstro gigante, cara. Sim, aqui a gente tem o Kong brigando com aqueles lagartos, né? Eu acho essa cena bem legal também. Uhum. Mas uma coisa interessante é que o Kong ele não é levado da ilha, né? Ele continua Não. na ilha. Sim. Ele continua. Isso que foi algo que eu não esperava. Eu falar, aconteceu mesmo, a galera foi pra ilha. Ah, aqui eles não vão pra gravar filme também, né? Não, Então, não. Eles estão. eles vão atrás daquele cara, ele quer descobrir, ele afirma que tem um negócio. é, Ele não é uma ideia assim, não Ele lembro. quer descobrir, acho que se tem. Se tem monstros na ilha, mas ele dá a justificativa de ser um lugar inexplorado, que pode ter recursos, então eles vão pra lá, né? E eles querem também fazer estudos sobre a Terra Oca. É aqui ou no Godzilla? Depois a gente conversa mais a fundo sobre isso, mas só pra saber. É aqui ou no primeiro Godzilla de 2014 que tem a ideia da Terra Oca? Acho que é no Godzilla, né? Eu acho que só apresenta a Terra Oca no Monsterverse e no filme do Kong. No Godzilla acho que eles não mencionam isso ainda. É. Ele chegou a mencionar no Godzilla 2, né? Mas no primeiro não. Cara, mas eu também achei uma das melhores versões do Kong, né? Tipo, não, achei meio difícil comparar porque são filmes diferentes, né? Não é mais a mesma história sendo recontada, mas eu acho que também foi um resultado muito legal que eles tiveram. Assim, muita gente fica entre esse filme e o de 2005. Eu, pelo menos, fico entre os dois melhores. Eu fico de 2017, por tudo do filme, mas grande ressalva e pau a pau ali com o de 2005. Hein? Qual que marcou bastante para conhecer o personagem, né? Sim, sim. E o personagem, por mais que ele só dê porrada e grite o filme inteiro, é um personagem muito carismático também. Lógico, mil vezes melhor que o Godzilla. Não, acho que é polêmico eu falar isso Oh, aqui, né? qual foi? Muito Não, melhor que o mas Godzilla. é um personagem. Não, pô, é lógico que é, não tem nem dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Bom, a gente vai ter que esperar até o Godzilla vs Kong pra resolver esse embate aqui. Esse polêmico embate que vem Uhum. causando reboliços internos dentro da internet. Vamos ver o que Interno vai e dar, né? sociedade Vamos serial ver. também. Você tá quase demitido, Matheus. Só por uma fala, em um podcast, que decepção. Bom, mas eu acho que é isso. A gente conseguiu falar aqui e comentar um pouco sobre cada um dos filmes, né? Bom, agora acho que nosso próximo a gente vai falar, tá falando sobre Kong. Não, sobre Kong, não, sobre Godzilla. Kong a gente acabou de falar. O próximo a gente vai estar falando A sobre gente podia fazer Godzilla. um subcom. Hã? Não, não esquece. Não, mas aí depois que a gente já tiver sobre os dois personagens, a gente pode fazer um sobre o Monsterverse e fazer nossas teorias sobre o que vai ser o Godzilla vs Kong. Sim, falar um pouco sobre os três filmes, né? Que fazem Sim. parte do Monsterverso. E cara, E então, e do jeito que próximo estão aí, se lançando o você é Team trailer, Kong, do jeito que estão lançando o trailer lançando o do, trailer, do Godzilla vs Kong, a gente vai conseguir descobrir o filme inteiro, só com os trailers. Então, não, lançando o trailer, tendo uma porrada de vazamento, é daqui a pouco sai o quase. roteiro do filme inteiro. É capaz. Capaz, tem que tomar muito cuidado até o dia da estreia desse filme aí, pra não tomar spoiler, seja quase inevitável, né? Vamos ver o que vai dar. Uhum. Bom, mas então é Mas isso, se você é né? Team Kong, então, segura a onda que, como prometido, semana que vem tem podcast do Godzilla, hein? Sim, sim. Peraí, Team Kong? Não seria Team Godzilla? É,
É que eu disse, é verdade. Eu fiz um Não, você tá se negócio totalmente confundindo muito aqui. contraditório. Vamos parar que Não, tá pô, ficando feio. é que eu sou Tim. Mas vamos, Vamos. corta. Bom, então é isso. Obrigado por participar aí, Matheus. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima aí, pro nosso próximo podcast.